permita-me até vender um pouco o nosso peixe, né? A Por UP, favor, Edu. nossa plataforma aqui exclusiva para os corretores, ela foi lançada em meados de setembro. Temos algumas trilhas bem legais, principalmente você, dono de corretora, que tem lá funcionários recém-contratados. Tem o curso de introdução ao universo de seguros da ENS com certificado. Tem trilhas de outros produtos. Já tem, se não me engano, 6 trilhas de produtos. E nós, aqui agora, em 2024, estamos para lançar novas trilhas de produtos PJ, tá? A trilha do Fiança também, pouco a pouco, nós estamos lançando. E toda a transmissão de treinamentos ao vivo, nós chamamos aqui de Up Class. Está liberado para todos os corretores cadastrados na Tokio Marine. Essa é uma grande vantagem, tá bom? Manda aí então o seu bom dia para nós já vamos começar. Tá tudo testado, viu, Gê? Tá tudo funcionando muito bem. Eu faço agora o convite para você assumir aqui o controle e eu vou ficar aqui no teu apoio. Precisou, você me chama, por gentileza, tá bom? E junto aqui com o Rafa, eu vou olhando as questões aqui, as perguntas do pessoal. Turma, bom treinamento, contem com a gente. Já já no final eu volto aqui para encerrar. Obrigado. Vai lá, Jean. Fechou, combinado, Edu. Obrigado pela apresentação, valeu mais uma vez pela oportunidade aí, por todo o apoio que a área de treinamento dá para os nossos produtos PJ, linhas financeiras, garantia. Vou agradecer também a todos vocês corretores que separaram uma hora desse dia, né? Nosso dia a dia é tão corrido ultimamente, para estar aqui buscando conhecimento, conhecendo um pouquinho mais sobre o nosso produto, sobre o seguro garantia, e para mim é sempre uma oportunidade muito valiosa mesmo, né? Eu já estou há alguns anos aqui na companhia, para quem ainda não me conhece, eu sou Jean Martin, eu sou um comercial especialista em garantia, ou eu sou um técnico comercial, eu não sei mais o que eu sou. Eu sei que eu estou aqui para dar um apoio para vocês, corretores, conhecerem mais do nosso produto, entenderem, identificarem boas oportunidades dentro da carteira de vocês, porque o seguro garantia, gente, é uma das modalidades, um dos ramos que mais cresce no Brasil. No ano passado, a gente atingiu cerca de 4,3 bilhões em prêmio. A expectativa para 2024 é ainda melhor, que a gente supere a casa dos 5 bilhões de prêmio. Então, tem muita oportunidade, são garantias tradicionais, garantias judiciais, tem muita coisa para a gente conhecer e para a gente fazer, tá bom? Eu vou dar uma zapeada aqui no nosso chat, estou vendo bastante gente mandando mensagem aqui, o Marcos Paiva, lá da Cássio, corretora do Banco da Amazônia, lá de Belém do Pará, bem-vindo, Marcos. O Sérgio da Prado e Torres, aqui de São Paulo, está mandando seu alô também, é a primeira vez dele aqui na UP, está conhecendo nossa ferramenta, seja bem-vindo também. Sérgio, a Miriam da Cianseg, lá de Santo André, a gente estava lá semana passada. A Tamires também é a primeira vez aqui na plataforma, é lá de Dracena, da CS Corretora, que tem bastante gente. Fabiano, parceiro lá da assessoria, da Prioritas Assessoria de Porto Alegre, o Mauro lá de Pelotas também, tem bastante gente, tá? Então, vocês fiquem à vontade aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu fico de olho aqui na plataforma o tempo todo para a gente ir interagindo bastante, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela, e aí se vocês puderem confirmar que já estão visualizando direitinho, eu agradeço, e aí na sequência a gente já começa o nosso bate-papo aqui sobre o seguro garantia, pode ser? Perfeito, ó, subiu uns joinhas aí, ó, subiram vários joinhas agora, então estou entendendo que está todo mundo visualizando, né? O áudio está legal aí também, né, Edu? Tá sim. Perfeito, então vamos lá, gente, vamos lá. Então vamos falar hoje sobre seguro garantia, garantias tradicionais, né? Vocês sabem que eu tenho outra nomenclatura para as modalidades de garantia, mas eu gosto de usar as tradicionais porque é como o mercado habitualmente usa, esses últimos 20, 30 anos de mercado, fica mais fácil para vocês aí na ponta entenderem do que a gente vai falar, né? Então, eu sou especialista em garantia aqui na Tokio Marine, componho lá a mesa de negócios, junto com o Rafael PH, o outro Rafael também, lá de linhas financeiras, cuida de Eno, tem também o Raul, que vocês veem ele bastante aqui do treinamento de empresarial e afins. Então, a gente tem uma equipe de especialistas dedicadas a dar todo esse suporte para vocês, corretores, e principalmente para a nossa área comercial. Porque quanto mais conhecedores, quanto mais confortáveis vocês estiverem com o produto, mais à vontade vocês vão ficar para vender para os seus clientes, né? Vai ficar à vontade para tirar uma dúvida, entender as oportunidades, que é o mais importante aqui para a gente. O que eu quero falar para vocês, gente? Que antes de mais nada, garantia também é simples. E eu falo que ele vem ficando cada vez mais simples.
simples, isso é maravilhoso, porque é por isso que a gente consegue chegar cada vez mais corretores, trazer cada vez mais clientes, garantir cada vez mais oportunidades. Garantia tem muito aquela pecha de um produto difícil, burocrático, é muito documento e afins, mas você, corretor que está acostumado a trabalhar aqui com a gente na Tóquio Marine, sabe que é muito simples e são pouquíssimas informações que vocês precisam para trabalhar o Garantia. A operação é 100% online, cadastra tomador, cadastra proposta, emite minuta, libera pólice, é tudo online, muito facilitado para vocês. E eu vou mostrar aqui dentro dessas modalidades tradicionais que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Óbvio que tem algumas modalidades, operações mais estruturadas, mais complexas, que a gente precisa conhecer um pouquinho mais da operação, mas aqui, gente, é feijão com arroz, é garantia tradicional, é emissão todo dia na carteira de vocês, tá legal? O que a gente vai falar hoje? Então, eu quero trazer aqui, primeiro, um panorama sobre as modalidades, até para vocês já irem identificando oportunidades, onde a gente vai encaixar cada garantia. Depois eu vou explicar um pouquinho mais quais são os nossos riscos nessas modalidades tradicionais, nessas obrigações de fazer, que eu gosto muito de dividir assim. Vocês sabem que seguro-garantia tradicionalmente é dividido em ramos, né? O ramo público e o ramo privado, e aí cada um vai ter a sua peculiaridade, seu clausulado especial, e depois a gente entra no detalhe das principais modalidades que a gente comercializa aqui no dia a dia, que vocês também vão ter oportunidade de oferecer para os seus clientes, conversar e trazer mais produção para dentro de casa também, tá legal? Então, para a gente começar, gente, o que é o seguro-garantia? Isso é fundamental vocês entenderem. É um seguro contra descumprimento de obrigações. Qual que é o maior risco no seguro-garantia? É o nosso tomador, o nosso cliente, aquele garantido, descumprir determinada obrigação. E aí vamos entender o que é isso, né? O que é uma obrigação. Então, sempre que a gente assume um contrato, eu assumo o compromisso de fazer alguma coisa, correto? Quando eu assumo a obrigação de, por exemplo, eu fecho um contrato de locação de um imóvel, eu sou o locatário. Qual que é a minha obrigação? É óbvio, manter o imóvel, preservar o imóvel, mas é principalmente pagar o aluguel. Com seguro desse risco do cara não pagar o aluguel, a gente tem lá o produto de fiança locatícia, correto? Perfeito. No caso do seguro-garantia, funciona da mesmíssima forma. A gente vai ter uma figura que assume determinada obrigação, e aí a gente vai ver que tem várias modalidades, várias situações, várias obrigações diferentes. E o seguro-garantia protege o segurado do risco desse inadimplemento, o risco do descumprimento dessa obrigação. Essas obrigações, gente, eu gosto muito de dividir entre obrigações de fazer e obrigações de pagar. E hoje as nossas modalidades, elas vão muito direcionadas para isso, né? Então a gente vai ter a garantia de pagamento de energia. O nome é óbvio, eu vou garantir que determinada empresa vai pagar a energia contratada. Agora, no risco de performance, que é dessa obrigação de fazer, o nosso cliente, que a gente chama de tomador, ele tem a obrigação de executar alguma coisa, de prestar algum serviço, de determinado comportamento, assim que a gente fala no meio jurídico. Então, o que isso significa? Quando eu vou garantir uma construtora, significa que ela assumiu a responsabilidade de construir uma obra. Qual que é a obrigação dela? É uma obrigação de fazer, de executar a obra, de construir aquele prédio, aquela casa, seja lá o que for negociado. Quando eu vou garantir uma indústria, qual que é a principal obrigação dessa indústria? É que ela vai entregar aquilo que ela produz, seja um equipamento, matéria-prima, o produto dela, ela vai fornecer isso. Então, também é uma obrigação de fazer, né? De fabricar e fornecer. Um prestador de serviço, da mesma forma, eu posso garantir que ele vai prestar o serviço da forma que foi pactuada naquele contrato. Então, nos casos de dedicação exclusiva de mão de obra, por exemplo, limpeza, manutenção, vigilância, portaria, são todas prestações de serviço em que a empresa assume a responsabilidade de executar o serviço de manutenção, o serviço de limpeza, o serviço de controle de acesso e assim por diante. Então, nessas obrigações de fazer, elas podem ser garantidas pela apólice de seguro-garantia, via de regra aqui nas nossas modalidades tradicionais. E nas obrigações de pagar, aí o risco é diferente.
a obrigação do tomador é de efetuar um pagamento. Então, como eu dei de exemplo para vocês, a gente tem uma modalidade super comum, que é a compra de energia. A empresa, que é um grande consumidor de energia, ela vai até uma comercializadora e fala, quero comprar a sua energia. A obrigação da comercializadora é fornecer a energia. A obrigação do cliente, da indústria, por exemplo, que está comprando a energia, é pagar essa energia contratada. No caso de uma garantia judicial, funciona da mesma forma. A empresa que está sendo demandada, vamos imaginar num processo tributário, ela é um potencial devedor naquele processo. Se ele for condenado, qual que é a obrigação dela? De pagar. Mesma coisa num processo trabalhista. Qual que é a principal obrigação da empresa? É pagar se ela for condenada. Então, as apólices nas modalidades de obrigações de pagar, elas sempre vão ter esse viés mais financeiro. E isso, a gente entender o perfil de obrigação que está sendo garantido, é fundamental para você entender o que a seguradora vai analisar. Quando eu vou analisar uma obrigação de fazer, eu estou preocupado com a saúde financeira da empresa? Óbvio, porque isso é um ótimo indicador de que ela tem saúde, que ela tem executado bem os seus contratos, que ela tem dado lucro e afins, mas eu quero saber muito o histórico de performance dessa empresa, a capacidade de executar contratos que ela tem. Então, se você me traz uma empresa que nos últimos anos sempre vem tendo lucro, construindo prédios, e me trouxer um contrato de execução de mais um prédio, eu vou acreditar que essa empresa, pelos resultados positivos que ela vem apresentando, ela vai conseguir executar aquele contrato. No caso de pagamento, nas obrigações de pagamento já é diferente, quero saber se essa empresa tem dinheiro para pagar. Então, ela tem que gerar caixa, ela tem que ter um pouco endividada. Então, a análise que a gente vai fazer em cada uma dessas situações, naturalmente, ela é diferente. Nas obrigações de fazer, eu estou mais preocupado com a performance da empresa. Nas obrigações de pagar, eu estou mais preocupado com a capacidade de crédito, com a capacidade de pagamento dessas empresas. Então, qual que é o risco da nossa operação aqui de seguro-garantia? É sempre o tomador descumprir aquela obrigação. No caso das garantias de pagamento, das obrigações de fazer, é ele não pagar. É faltar dinheiro, ou mesmo ele descumprir o contrato intencionalmente e não efetuar aquele pagamento. E no caso das obrigações de fazer, efetivamente o tomador não fazer aquilo que foi pactuado. É a indústria não fornecer o equipamento na forma e no prazo que foi combinado. É a prestadora de serviço não disponibilizar a mão de obra para execução daquele serviço. É a construtora não terminar o prédio que ela foi contratada para fazer. Então, o nosso risco nessas obrigações de fazer, gente, é o tomador não fazer. Por isso que a gente analisa, primeiro, a capacidade de crédito, né, a análise financeira e o histórico dessa empresa, mas também a gente analisa o risco em si, para eu entender. Pô, você está me trazendo aqui que essa construtora vai executar um hospital, mas historicamente ela só faz casinha, casa simples. Pô, são obras totalmente diferentes, com uma complexidade totalmente diferente. Então eu quero saber, pô, esse cara que está acostumado a fazer só casa simples, ele tem capacidade, ele tem experiência para executar um hospital? Talvez não. Então, isso vai chamar a minha atenção, eu vou ficar mais atento, porque talvez a falta de experiência daquela empresa naquele determinado segmento pode ser um indicador de que ela não vai ter capacidade de executar aquele contrato. Então, a gente sempre vai olhar para isso. O cara consegue executar isso que ele está assumindo? Essa obrigação, ela é assumível? Vou dar um outro exemplo muito simples. No finalzinho do ano, a gente estava analisando umas operações que a prefeitura estava contratando, a prefeitura aqui de São Paulo, tá? Ela estava contratando diversas incorporadoras para entregar empreendimentos para ela, para depois fazer a distribuição, lá, via Coab, aquele programa, era um programa da prefeitura aqui de São Paulo. E uma dessas construtoras, ela tinha assumido no contrato uma obrigação de concluir a obra em 24 meses. Quando a gente foi analisar no detalhe a obra, o cronograma, o orçamento, a gente via que o planejamento dele era terminar a obra em 30 meses pelo cronograma. Não estava batendo uma coisa com a outra. A gente questionou, levantou com a construtora e tudo mais. Ela tentou explicar, mas não foi convincente o bastante para demonstrar para a gente que ela ia ter capacidade de executar aquela obra dentro dos 24 meses que foi combinado. E a seguradora, a gente aqui na TOC, a gente preferiu ficar de fora daquela operação. Então, a gente analisa, efetivamente, se aquele cara tem capacidade de executar
aquela determinada obrigação. Quem trabalha aqui comigo sabe que direto perguntam, me manda aí uma representação institucional da empresa, trazendo histórico de obras realizadas, histórico de contratos realizados, que eu quero enxergar o quê? Pô, se esse cara tem experiência naquilo que ele está fazendo ou não, tá legal? Então, como é que a gente analisa essas empresas? E aí já respondendo a primeira pergunta aqui do Socorro Ribeiro, tá? Sobre tudo independente, tudo online, independente do valor. A nossa operação, ela é desenhada para ser 100% online. Tanto o cadastro das propostas, mas principalmente o cadastro dos tomadores, tá bom, gente? Então, ó, primeira coisa, a gente analisa crédito do tomador. Porque, como eu falei para vocês, a saúde financeira da empresa é um dos melhores indicadores da capacidade de performance dessa empresa, entendeu? Se a empresa está tendo lucro, legal, provavelmente ela está indo bem, ela está executando bem os contratos e tudo mais. Agora, se ela está tendo prejuízo, será que ela está orçando corretamente? Será que ela não está tendo um custo maior do que ela esperava na execução daqueles contratos? Como será que está o relacionamento dela com os fornecedores? Aí já começa a chamar mais a atenção da gente. Então, a análise de crédito, gente, ela é fundamental e é a primeira etapa de análise de seguro-garantia. A gente sempre começa por isso, tá bom? Como que é feita a análise de crédito? Primeiro, 100% online, através do nosso portal, lá no site da TOC. Então, você acessa a área do corretor, vai lá em portal garantia, dentro da coluninha de produtos PJ, e lá você vai conseguir cadastrar os seus tomadores. Você, corretor, que já trabalha ou quer começar a trabalhar com seguro-garantia, saiba que isso é fundamental. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Ganhou um cliente novo? Joga o CNPJ dele lá na nossa ferramenta. Está prospectando um cliente novo? Joga o CNPJ dele lá na nossa ferramenta. O nosso sistema, ele faz uma varredura de mercado, Serasa, Boa Vista, Receita Federal. São 20 bancos de dados que a gente procura, que a gente busca informação daquela empresa, para fazer uma análise de crédito comportamental, que a gente diz, né? Eu quero ver como é que esse cliente está se comportando no mercado. E aí, com base nisso, a gente consegue aprovar um limite. Jean, que informação que eu tenho que jogar lá no sistema? Só o CNPJ. E CNPJ, gente, joga no Google. Bota o nome da empresa aí, CNPJ, o Google já te dá a resposta. Qual que é o CNPJ daquele seu cliente? E óbvio que quando é um cliente seu no segmento empresarial, ou mesmo no transporte, ou no Vida, você já tem esse dado. Então, é a informação que você já tem, você não precisa pedir nada para o cliente. Lembra que eu falei que o produto é simples? E ele é muito simples mesmo. Você vai jogar só o CNPJ, a nossa ferramenta ela é parametrizada para aprovar até 20 milhões de reais, a depender da qualidade de informação que a gente consegue acesso por aqui. Então, só com o CNPJ, principalmente com essas garantias tradicionais de dia a dia, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, vocês já vão conseguir aprovar o crédito desse tomador. Jean, eu aprovei o limite aqui, aprovou 5, 7, 10 milhões, mas o meu cliente precisa de mais. Ou então não. Identificaram ali, sei lá, apontamento de Serasa, umas restrições relevantes e não aprovou o limite para o meu cliente. O que eu faço? A gente pode solicitar a revisão de crédito, a análise interna. E como é que é feita essa análise de crédito interna? É através dos balanços. Então, aí sim, vocês vão provocar o seu cliente e vai falar para ele, me manda os seus 3 últimos balanços para a seguradora fazer uma análise de crédito e tentar aprovar um limite de crédito para você em seguro-garantia. Vocês vão fazer essa solicitação diretamente lá pelo nosso portal, tá legal? E aí essa documentação cai para a nossa equipe de cadastro, onde o pessoal vai lá fazer análise, identificar lá no balanço dele se ele está tendo lucro, se ele está tendo prejuízo, patrimônio líquido, se tem caixa, se o caixa está crescendo, se não está crescendo. A gente faz uma análise bem mais detalhada do seu cliente e a gente consegue identificar a saúde financeira dele de uma forma mais precisa do que simplesmente só olhar Serasa e outros bancos de dados menos fiéis, vamos dizer assim, né? Porque muitas vezes a gente pega uma empresa e o sistema, o portal não aprova um super limite. E aí a gente vai olhar o balanço dele, essa empresa tem capacidade para muito mais. E aí a gente faz essa revisão de crédito aqui dentro também. Quando é que você vai pedir essa revisão? Quando o limite aprovado pelo portal não atendeu o seu cliente. Não aprovou a modalidade que você precisava? Pede a revisão. Não aprovou todo o limite que você precisa para aquele cliente, você sabe que o cliente tem bastante demanda, já quer correr atrás de mais limite?
já pede a revisão de cadastro desse tomador lá também pelo nosso portal, tá bom? Ficou clara essa parte aqui da análise de crédito para vocês? Deixa eu dar uma zapeada aqui no nosso chat, tem bastante gente mandando mensagem aqui, ó. Patrícia Rodrigues, lá da PR Corretora de Rio Grande do Norte. A Thalita, diretiva, o pessoal mandando joinha. Olha esses joinhas subindo, é super legal. Alguém mandou aqui, Júlio, o cálculo de risco vai ter maior peso de acordo... então vamos ver aqui, mandaram uma pergunta legal, ó. O cálculo... Anônimo, tá, Júlio, aqui porque eu estou conectado no perfil do Júlio, mas sou o Jean, mas vamos lá. O cálculo de riscos vai ter maior peso de acordo com a atividade da empresa ou do indivíduo? Por exemplo, uma marcenaria e uma construtora que apresentem o mesmo resultado após análise financeira, teriam o mesmo risco? Naturalmente, a gente dá nota e qualidade, ou melhor, como eu posso te dizer? Naturalmente, empresas diferentes vão sofrer análises diferentes. O que eu quero dizer com isso? Quando eu pego uma construtora, geralmente a construtora, olha que interessante, geralmente, hoje em dia como que o pessoal faz? A construtora fatura a taxa de administração, compra de material, terceirização de matéria-prima, de mão de obra, aquela coisa toda, ele repassa diretamente para o cliente dele pagar. Então, não passa dentro, esse dinheiro todo não passa dentro da construtora. Então, essa construtora, geralmente, ela vai ter um faturamento bem menor do que o volume de contrato que esse cara tem. Então, por quê? Ela fecha um contrato de 100 mil reais, mas ela vai faturar 10, 12, 15 mil reais, por exemplo, entendeu? Então, quando eu vou analisar essa construtora, eu tenho que ficar atento a isso. Pô, uma construtora é prestação de serviço. Esse cara precisa estar muito endividado para rodar o dia a dia dele? Não, porque a operação dele é basicamente fluxo de caixa. Ele executa a obra, mede e recebe o pagamento. Então, esse cara não precisa estar muito endividado, muito exposto no mercado para tocar o dia a dia dele. Diferente de uma incorporadora, que praticamente nenhuma incorporadora no Brasil constrói com capital próprio. Todas elas vão buscar onde? Dinheiro no banco para construir o prédio lá no plano empresário, seja lá, ou o programa Minha Casa Minha Vida, seja lá qual for a modalidade que ela vai ter. Então, quando eu analiso uma incorporadora, naturalmente ela vai estar endividada, porque ela busca financiamento para construir o prédio. Quase ninguém constrói com capital próprio. Isso a gente sabe. Da mesma forma, uma indústria, se ela estiver endividada para fazer alguma ampliação, modernização do parque fabril dela, isso faz sentido. Agora, se ela não está investindo e tá tendo aumento do endividamento, isso também vai chamar a nossa atenção. Então, empresas diferentes, de segmentos diferentes, mesmo que ela apresente o mesmo resultado final, deu 1 milhão de lucro, eu quero saber como que ela chegou nesse 1 milhão de lucro. E eu vou dar peso diferente para empresas de atividades diferentes. Uma incorporadora, eu espero que esteja endividada. Entendeu? Uma prestadora de serviço já não, que é só mão de obra. Então, isso vai ter peso diferente na nossa análise, com certeza. O Jonathan está perguntando aqui se será o seguro PJ ou PF. Jonathan, seguro garantia em todo o mercado é exclusivo para PJ, tá? A gente não tem aceitação para tomador pessoa física, tá bom? E para uma construtora, por exemplo, eu preciso fazer O Vladimir mandou aqui para a gente. Para uma construtora, por exemplo, eu preciso fazer um contrato para cada obra ou um contrato global? Perfeita a sua pergunta, Vladimir. Isso aqui é muito, muito importante você entender. Cada contrato que a construtora fechar e precisar de garantia é um risco diferente. Porque você vai ter um contratante diferente, um valor diferente, um prazo diferente, um prédio diferente para ser construído. Então, cada contrato que essa empresa fechar vai ter uma pólice específica para ela, tá legal? Então, é importante ficar atento nisso. Não dá para fazer no garantia uma pólice guarda-chuva. Faça uma pólice para cobrir todos os contratos. Não dá. A gente precisa conhecer cada um, até porque cada pólice vai ter um segurado diferente. Por que eu estou falando isso? Porque na operação de seguro-garantia, a gente sempre tem 3 partes. O tomador, a seguradora e o segurado. O tomador, que está aqui, ó, deixa eu usar esse aqui. Aí, tá aqui, tá aqui. O tomador que está aqui, ó, ele é quem executa o contrato. Ela, no caso, a sua construtora. Do outro lado, como segurado, a gente vai ter o contratante dessa construtora. Ficou claro isso para você? Tomador é quem executa a obra, segurado é quem contratou a construtora para executar a obra.
no meio deles tem sempre essa obrigação garantida aqui, ó, que é a obrigação de cumprir o contrato, de executar a obra. Eu coloco setinha do outro lado, porque se a gente for pensar, dá para cobrir o risco do segurado não pagar a construtora? Dá, isso é um risco que existe. A gente também pode construir uma apólice para isso. Só não é tão comum de aparecer, mas pode ter, a gente tem modalidade para isso, tem a garantia de pagamento. Mas aqui, na construção, a gente também vai ter a modalidade de execução desse contrato, cobrindo exatamente que o tomador vai construir a obra para esse segurado. Então, em cada obra, a gente vai ter um tomador e ele pode ter vários segurados em várias obras diferentes que ele pega. Então, para cada operação que ele tiver, a gente vai ter uma apólice diferente, tá legal? Deixa eu dar um gole na água aqui, ó. O cara está perguntando se o material vai depois, eu mando o material sim, com certeza para vocês, tá legal? Aproveitar seu gole de água, sobre o material, né? Turma, um problema recorrente que a gente tem no envio, tem muitos corretores que reportam, eu não estou recebendo, vocês falam que mandam e não mandam. Há um problema que a gente diagnosticou, Gia, que é o provedor do corretor, que faz lá a gestão dos e-mails, bloqueio de spam, tá bom? Por favor, coloque o domínio @tokyomarine.com.br como um domínio válido, essa é a primeira ação, ok? Segundo, o e-mail que a gente manda, os materiais, é o do cadastro do portal. Vocês perceberam que vocês entraram aqui na reunião, não fez nenhum cadastro? Porque o seu cadastro usado é o que você tem na Tokyo Marine. Por isso é muito importante deixar os e-mails lá hoje atualizados, tá? Um erro de digitação, um pontozinho, não vai receber. E tem sido, viu, já recorrente isso, tá? Recorrente. É verdade. E não precisa escrever aqui no e-mail, porque, como eu disse, a gente tem a UP, né, nossa plataforma de treinamento, ela é totalmente integrada ao portal. Então, o seu cadastro do portal é a referência para a gente, tá bom? Só aproveitar aqui esse momento e passar essa orientação. E aí, turma, como é que tá o bate-papo? Cara, eu tô aqui adorando, tá? O Jean mandou aí mandando bem pra caramba, como eu disse para vocês. Não estão familiarizados? Olha só, linguagem simples e fácil. É desmistificando, né, Jean, o seguro garantia. E, gente, o Jean falou bem pra caramba que é um dos ramos que mais crescem, tem oportunidade em todas as regiões, entendeu? Então, hoje é o primeiro treinamento, já temas que a gente vai trazer com certa recorrência, tá? Acompanhe a gente por aí na programação. Pronto aí, Jean? Já tomou água? Pode voltar? Vamos embora. Bora lá, turma. Vamos continuar. Valeu! Obrigado aí, valeu pelo apoio. É verdade, gente, ficar muito atento com o cadastro de vocês lá no portal para receber essas comunicações corretamente, né? Então, fiquem atentos aí, mas se vocês tiverem alguma dificuldade, procura a nossa área comercial, que eles podem te dar um suporte aí, como atualizar isso e afins, tá bom? Então, gente, vamos lá, vamos seguir aqui no nosso bate-papo, né? Então, a gente está falando aqui de obrigações de fazer. Eu falei muito, estou dando vários exemplos para vocês ao longo desse bate-papo, que é para você, corretor aí na ponta, começar a identificar, pô, eu tenho uma construtora, eu tenho indústria, eu tenho prestador de serviço, e a gente consegue encaixar os nossos produtos, as nossas modalidades em todas essas atividades. Vamos ver aqui as principais obrigações que podem ser garantidas pelo nosso produto. Dá uma olhadinha aqui. Então, dentro das obrigações de fazer, eu destaco quatro principais obrigações que são garantidas por modalidades de seguro-garantia, tá? E que a gente vende muito. A primeira obrigação dela é de executar uma obra. Vou usar esse exemplo aqui, que é um dos mais tradicionais, é o que mais aparece aqui para a gente, tá? Então, executar uma obra. Tem um tomador, tem uma construtora e, naturalmente, ele fecha vários contratos de execução dessa obra. O que ele tem que fazer? Ele tem que, óbvio, executar a obra conforme foi combinado. Fazer um prédio de 3 andares, ele constrói de 2 e abandona a obra. Terminou? Não terminou. Ele tem que cumprir o contrato do jeito que foi pactuado. Mas ele também tem que cumprir prazo. Não adianta nada você fechar um contrato para a construtora terminar sua obra em 12 meses e o cara te entregar em 3 anos. Isso vai resolver? Não vai resolver. Isso vai gerar prejuízo para o segurado, para o beneficiário, para o contratante. Então, é importante que, além da obrigação de cumprimento da obra em si, também fique atento ao cumprimento do prazo, porque isso também pode gerar prejuízo. Também é uma obrigação
importantíssima aqui, coberta aqui na nossa operação também. Nos nossos contratos de construção, de execução de obra, o que é muito comum de acontecer também? Adiantamento de pagamento. Vou dar um exemplo muito simples. Tenho certeza que todo mundo aí, seja na sua corretora, seja em casa, já contratou algum serviço de reforma para sua casa. Seja um pintor, seja para reformar seu banheiro, para trocar o piso da cozinha. Eu tenho certeza que vocês já contrataram algum pedreiro, algum ajudante, algum pintor para fazer esse serviço na casa de vocês, correto? Se não, quem não contratou, conhece alguém que contratou. O que é muito comum de acontecer? O cara chega para você e fala, ó, vai ficar 5 mil para pintar aqui a sua sala, a sua casa, o seu apartamento, mas eu preciso de um sinal. Eu preciso que você me pague metade agora, porque eu vou comprar material, eu vou contratar gente para me ajudar, vou pagar meu ajudante, aquela coisa toda. E o pintor vai lá e te pede esse adiantamento aí, metade do dinheiro, por exemplo. Gente, todo mundo tem o receio de dar o dinheiro para o cara e o cara sumir, e o cara não voltar. Quantas vezes isso já não aconteceu? Lá em casa já aconteceu mesmo. Pô, paguei uma antecipação para o cara, dei um dinheiro na frente, e o cara ficava me enrolando para terminar a obra. Então, foi uma puta dor de cabeça. Então, esse tipo de situação também pode ser garantido por uma apólice de seguro-garantia, garantindo exatamente a utilização desse adiantamento de pagamento. Ficou claro? Ficou legal? Outra situação aqui muito corriqueira, que é o fornecimento de algum produto, de algum equipamento, de algum material. Uma indústria, a Volks vendeu os carros, se ela vender numa licitação, ela tem que dar garantia de que ela vai entregar aqueles carros, mesmo sendo a Volkswagen. Uma empresa menor vai funcionar da mesma forma. Então, é super comum a indústria precisar contratar seguro-garantia como uma garantia, como um conforto maior para aquele contratante de que, eu vou cumprir a minha parte, eu vou te entregar aquele equipamento. E o que pode ser contratado também? Uma eventual manutenção corretiva. Então, você comprou um equipamento super relevante para a sua operação, caro, pagou 1 milhão naquela máquina, por exemplo. Passou uns 2 meses, ela não está funcionando bem. O que você vai fazer? Você vai ligar para o fabricante que a gente forneceu. Falar, amigo, não está funcionando direito, vem aqui fazer um serviço de manutenção, aqui ver o que está acontecendo. Tem o risco dessa empresa não ir fazer o serviço? Claro que tem o risco dela não fazer o serviço. Então, tem a apólice de seguro-garantia para isso também, lá na cobertura adicional de manutenção corretiva. Outro caso super comum é prestação de serviço. O risco daquela empresa prestar ou não prestar determinado serviço. Você fecha um contrato de copeira para o seu escritório. Quem tem um escritório maior aí, com gente, é super comum. Contrata lá a copeira, contrata a terceirização de mão de obra para limpeza, uma eventual manutenção. Quem mora em condomínio, às vezes a portaria é terceirizada e assim por diante. Sempre tem o risco do quê? Do prestador de serviço não prestar esse serviço. É uma obrigação de fazer. É o funcionário que não vai, é o serviço que não é executado direito, esse tipo de coisa. Então, aqui a gente também consegue garantir esse tipo de prestação de serviço dentro das apólices de seguro-garantia. E a gente vai entrar nas modalidades, vocês vão entender mais no detalhe cada uma. E, por último, é a assinatura de contrato. Como assim assinatura de contrato, já? Imagina o seguinte, a lei de licitação, ela traz as regrinhas para o governo, seja ele federal, estadual ou municipal, comprar equipamentos, comprar materiais, contratar serviços, contratar obras e assim por diante, certo? Só que, gente, do lado do governo, do Estado, ele tem que cumprir um processo de contratação, um processo de licitação muito longo, muito custoso. Ele tem que fazer estudo, tem que fazer planejamento, tem que fazer orçamento, tem que publicar o edital e gasta dinheiro com isso, seja online, seja presencial, ele tem que destacar a equipe, fazer aquele estudo. Então, é um processo muito custoso. Então, quando a gente fala assim, lançou um edital, a gente já estava trabalhando naquele edital durante meses. Eu tive a oportunidade de trabalhar durante quase 1 ano no órgão público, eu trabalhei na Fundação do Zoológico aqui de São Paulo, exatamente na área de licitações. E eu lembro bem como era isso, né? Então, às vezes, para a gente comprar, sei lá,
comprar fornecimento de carne lá para alimentar os animais, a gente ficava meses trabalhando nisso, fazendo orçamento, montando edital, montando contrato e tudo mais. E aí, o que pode acontecer? Quando eu publico o edital, várias empresas vão apresentar lá a proposta e tudo mais. E nesse edital, todas elas assumem o compromisso de, se ganharem a licitação, elas vão assinar o contrato. E também tem garantia para isso, uma garantia de licitação. Isso é super comum. A gente chama de BID, garantia de licitante, garantia de manutenção de proposta, tem várias nomenclaturas para isso, mas a obrigação garantida é sempre a mesma, é a de assinar o contrato e de manter a proposta do jeito que ela foi pactuada lá atrás, entenderam? Vamos começar a entrar nas modalidades, e aí isso vai ficar cada vez mais claro para vocês a utilização de cada uma, pode ser? Então vamos lá, fazer a primeira divisão entre ramo público e ramo privado. Isso é muito importante vocês entenderem, porque quando vocês forem cadastrar as propostas, a primeira pergunta que o meu sistema te pergunta, que o meu sistema apresenta para você é: qual que é o ramo? É público ou é privado? Como é que eu identifico isso? Então vamos ver aqui, ó. O tomador sempre vai ser uma PJ, uma pessoa jurídica privada. Já tem aceitação para tomador, pessoa jurídica pública? Até tenho, mas aí depende de uma licitação e a gente aqui na Toca a gente não opera direto com o corretor, vocês sabem muito bem disso. Então aqui, gente, é sempre empresas privadas, tá legal? Qual que é a diferença grande? É no segurado, é no contratante daquele tomador. Se o contratante também é uma pessoa física ou é outra PJ privada, eu tenho uma obrigação entre duas empresas privadas, eu vou colocar essa garantia na modalidade no ramo privado, tá legal? E no ramo público? Aí eu já vou ter um órgão público contratando. Pode ser uma empresa pública, pode ser uma prefeitura, pode ser uma fundação pública, como eu falei no caso do zoológico aí para vocês. Pode ser o governo federal, pode ser o governo estadual. Aqui a gente sempre vai ter um órgão público como contratante daquele tomador. Então, quando você pegar o contrato, vai olhar contratante, contratada, contratante vai ser um órgão público, contratada vai ser uma PJ privada. Tá legal? Qual que é a outra diferença super importante? Nos contratos privados, as partes têm total liberdade para contratar e estabelecer as condições entre elas. O que eles não podem fazer? Aquilo que a lei proíbe. Tá legal? Então, o ente privado, no ramo privado, nas relações entre duas empresas privadas, elas são livres para contratar, desde que a lei não proíba determinada situação. Ficou legal? Ficou claro? E no ramo público? No ramo público é diferente. Os contratos e os editais, eles são obrigatoriamente regidos pela lei de licitações e outras leis aplicáveis ao caso concreto. Então, o público, o ente público, quando vai contratar uma empresa para prestar um serviço, ele não pode fazer o que quiser. Ele só pode fazer o que a lei permite. E se a lei não prevê determinada situação? Não pode. Exemplo muito simples. Muito simples para vocês. A lei de licitação estabelece que sempre que a empresa, que é o órgão público, for contratar uma empresa, uma obra, por exemplo, ele vai exigir uma garantia de até 5% do valor total do contrato. Sempre 5%. Já estou com o edital e está pedindo 20%. Está contra a lei. Pode ser impugnado. E no ramo privado? No ramo privado ele pode pedir quanto ele quiser de garantia até o limite de aceitação da seguradora. Então a gente sempre vai ficar atento, porque dentro do ramo público tem algumas condições que eu vou seguir automaticamente. Por exemplo, cobertura de multas e penalidades. A lei de licitação já estabelece que a garantia poderá ser executada para cobrir multas e penalidades. Então, se eu, seguradora, quero comercializar esse ramo, eu tenho que dar essa cobertura automática. E no ramo privado? Não, no ramo privado eu não tenho obrigação de dar essa cobertura. Então, eu já vou avaliar se eu quero ou se eu não quero. Em determinadas situações eu posso não querer, em outras eu posso querer mediante um agravo de taxa. No ramo público, não. No ramo público eu já sou obrigado a cobrir aquela situação. Outra diferença importante, no ramo privado, e o sinistro? Tá tendo um atraso de obra. O que o dono da obra, o que o segurado faz? Notifica a seguradora. Identifiquei aqui um atraso de obra,
eu estou notificando a seguradora aqui da expectativa de sinistro. E no ramo público? No ramo público, não. Ele tem que abrir um processo administrativo para apurar se aquele atraso é devido, não era devido, antes de notificar a seguradora. Então, tem algumas regrinhas e condições diferentes que mudam totalmente o nosso risco. Que risco que é melhor para a seguradora? Depende. Depende. Tem órgão público que é ótimo de contratar, porque a gente sabe que ele é mais permissivo, ele dá mais prazo, a condição que ele exige no contrato no edital é mais tranquila. Tem órgão público que é mais difícil. Tem empresa privada que é fácil de negociar, tem empresa privada que é difícil de negociar, entendeu? Então, tudo vai depender muito do caso concreto e a gente faz essa análise no caso a caso. Então, vamos entrar para as modalidades? Algum colega perguntou aqui, ó, só para voltar aqui no nosso quadrinho de perguntas e respostas, se o depósito judicial trabalhista entra no ramo privado. Se for seguir o racional do tipo de segurado, a gente, nos judiciais, a gente teria, no judicial trabalhista, a gente teria uma apólice no ramo privado, não é? Tá correto isso mesmo. Mas, sendo uma obrigação decorrente de um processo judicial onde há o envolvimento do Estado, né, através do Poder Judiciário, a gente coloca todas as modalidades judiciais, inclusive a de depósito recursal, dentro do ramo público. Tá legal? Então, seja judicial trabalhista, civil, tributário, execução fiscal, depósito recursal, todas essas modalidades vão estar no ramo público, tá bom? Nas outras, a gente já tem que avaliar lá, principalmente nessas obrigações contratuais, essas obrigações de fazer, a gente já vai identificar de acordo com o tipo de segurado. Seria público, seria um órgão público, seria um órgão, uma empresa privada. Legal? Então, fechou. Então, eu vou entrar aqui dentro de cada modalidade. E aí eu quero já trazer para vocês algumas regrinhas aqui de aceitação para vocês ficarem muito atentos na hora de contratar essa apólice, na hora de vender para o cliente de vocês também, até para vocês já saberem que, pô, aquele cliente está me pedindo alguma coisa que é factível ou não, tá legal? Então, a primeira modalidade é a garantia de licitante ou de manutenção de proposta. Então, aqui, ó, a empresa vai participar de uma licitação para construir uma escola, um hospital, seja lá o que for. Ela vai apresentar uma proposta nessa concorrência, ela e várias outras empresas vão apresentar essa proposta também. Todas elas são obrigadas, pela lei de licitação, a apresentar uma garantia de manutenção de proposta, para proteger o órgão e dar uma segurança de que todo mundo que apresentou proposta naquela licitação está trazendo uma proposta firme, que o cara não está entrando só para micar a licitação, ou é um aventureiro, ou alguma coisa nesse sentido. Então, essa apólice vai cobrir exatamente, vai garantir exatamente de que o nosso tomador vai assinar o contrato se ele se sagrar vencedor nessa licitação, tá legal? Então, o objeto da garantia é aqui, ó, manutenção da proposta e assinatura do contrato, tá bom? Qual que é o valor da garantia? Ó? Isso aqui é um ramo público, regido pela lei de licitação. A lei diz o quê? Que a garantia será de até 1% do valor estimado do contrato. Isso vai estar previsto no edital. Você vai olhar lá, vai ter um tópicozinho específico sobre garantia de proposta e vai estar lá a previsão desse 1%, tá bom? Qual que é a vigência dessa apólice? Geralmente ela tem o mesmo prazo de vigência da proposta. Então, quando o cliente apresenta uma proposta, essa proposta tem prazo de validade. De até 60 dias, de até 90 dias, 180 dias. Isso também vai estar previsto no edital. E a nossa apólice vai acompanhar esse prazo. Jean, o edital prevê que a proposta tem que ter 60 dias de validade e o cliente está me pedindo uma apólice de 30 dias. Está errado. A apólice tem que ter o mesmo prazo de validade da proposta. Isso é só vocês olharem no edital que vai estar lá previsto. E o sinistro? Quando a gente vai ter um sinistro? Se o tomador que ganhar a licitação não assinar o contrato. Já e quanto que você vai indenizar? A minha indenização é integral. Uma consequência natural e automática da não assinatura do contrato é a perda integral da garantia. Isso também está previsto na lei de licitação. Acontece, Jean? Isso é muito raro. É muito raro, justamente porque as empresas hoje são muito mais profissionais do que um tempo atrás, que há 20, 30 anos, onde acontecia bastante sinistro. Então, as empresas elas só apresentam propostas,
factíveis, que elas vão conseguir cumprir, então elas acabam, sim, assinando o contrato. Então, sinistralidade nessa modalidade é muito baixa. E o que vocês têm que pedir para o cliente na hora de analisar esse contrato, essa operação? Cópia do edital e a minuta do contrato. A minuta do contrato eu deixei um asterisco, porque isso aí é muito importante para vocês já se anteciparem e enxergarem qual que é a garantia de execução do contrato que vai ser pedido lá na frente. Entenderam? Então, fiquem atentos a isso, porque o que pode acontecer de risco? Você emitir uma apólice de manutenção de proposta de 1% do valor, o cara ganhar e depois não ter limite aprovado por